A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom dia, aqui ainda é de dia, né? Eu acordei há pouco tempo, por isso a cara um pouco inchada. Mas se você estiver vendo à tarde ou à noite, que seja boa para você à tarde ou à noite também. Devocional hoje vai ser em Isaías, capítulo 50. Foi um capítulo que o Senhor falou muito comigo hoje e eu espero que Ele também fale ao seu coração. Eu vou ler, como de costume, o versículo e conforme o Espírito Santo me direcionar, eu vou parando, trazendo a mensagem que Ele tocar no meu coração. Versículo 1. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vi eu, e ninguém apareceu? Chamei, e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em desertos, até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Aqui o Senhor está usando, o servo dele para falar, que diz assim, o Senhor fala assim, onde está a carta, que eu repudiei você como minha esposa? Onde estão os meus credores? Porque que eu vendi vocês como escravos. Ele falou isso. Então, tipo assim, eu não vendi vocês como escravos. Não tem credores contra mim, por isso vendi vocês como escravos. Eu não rejeitei vocês. Onde está a carta de rejeição da minha esposa que eu rejeitei? Eu não rejeitei, mas por causa das suas próprias maldades e pelas suas prevaricações, pelas suas maldades, não tem mais outra palavra, pelos seus próprios erros, maldades, pecados, vocês foram vendidos como escravos, pela própria iniquidade do homem, aquilo que há mal nele, ele foi vendido como escravo. Não foi porque o Senhor fez, não tem um credor cobrando a Deus, que antigamente, quando você tinha uma dívida com alguém e você não poderia pagar, você vendia como escravo, você dava como escravo alguém, da sua parentela para pagar aquela dívida. E o Senhor fala, eu não... E carta de divórcio é a mesma coisa, quando você não queria mais uma mulher, você repudiava ela, você não queria mais ela com você, você escrevia uma carta de divórcio e mandava ela embora. O Senhor, ele não escreveu uma carta de divórcio para nós e mandou a gente embora. O Senhor, ele não nos rejeitou, e nos vendeu como escravos. Pelo contrário, ele nos comprou com o sangue de Jesus, Ele não nos vendeu como escravos, mas por causa das maldades e das iniquidades do nosso coração, nós fomos escravizados, nós fomos levados escravos. E ele fala, não sou eu, aqui, ó. Por que razão, versículo 2, por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão que já não posso remir? Ele está falando, eu vim e eu chamei e ninguém me respondeu. Ninguém respondeu, o Senhor fala e Ele tem chamado dia após dia a você. Ele tem te chamado, só que as pessoas não têm dado ouvido. Você não tem dado ouvido à voz de Deus? Eu te pergunto hoje, você tem dado? Porque o Senhor, Ele chama a gente para estar com Ele. E Ele fala, a minha mão encolheu para que eu não possa remir? É o Senhor quem rime, é o Senhor que nos lava dos nossos pecados. Ele nos chama para irmos ao encontro dEle como estamos, cobertos de iniquidade, mas que não permanecemos nela, porque Ele irá nos remir. Ele irá nos lavar no sangue de Jesus. Quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor, Ele coloca em nós o Espírito Santo de Deus para morar no nosso coração. E o Espírito Santo de Deus morando no nosso coração, Ele nos orienta dia após dia para sermos remidos, lavados por Ele.
Ele nos orienta o caminho que devemos tomar. Ele nos orienta o que não fazer. Ele nos orienta as maldades que a nossa carne tenta lutar contra o Espírito. Mas o Senhor fala, olha, não obedece essa voz. Eu te chamo à obediência, eu te chamo a perdoar, eu te chamo a cuidar, eu te chamo, o Senhor nos chama. O Espírito de Deus é colocado em nós e o Espírito Santo de Deus que nos conduzirá a uma santificação nele. É o Senhor quem Ele vai nos remir, é Ele que vai nos remir, Ele que nos lava e Ele chama a gente, sai da tua iniquidade, mas vem como estás se você não tem força, porque eu vou te dar a força, eu vou remir você. A minha mão não se encolheu, eu sou poderoso. Quando eu falo, como diz a palavra dele, quando eu falo, o mar se abre, o mar vermelho se abriu. Quando eu falo, os rios secam, o rio Jordão, uma passagem, ele fez com que secasse, ele fez amontoar, né? As nascentes pararam de descer, ele amontoou como uma parede, e a continuidade do rio secou. Uma palavra de Deus, né? E tudo pode mudar. Só que a gente tem que estar atento à voz dele nos chamando e abrir o nosso coração para ouvir o direcionamento de Deus. Ele pode fazer, mas ele depende que a gente tome uma posição. Porque ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele não fala, eis que estou à porta e vou arrombar e vou entrar de qualquer jeito. Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, né? Se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa. Você tem que abrir a porta. O Senhor não vai entrar sem você permitir que ele entre. Você tem que abrir a porta. Abra a porta do seu coração para Deus. E é Ele quem fará a transformação. Não virá da sua força, porque Ele que é o poderoso, é Ele quem rime. A gente que nos lava dos nossos pecados, é Ele que nos purifica, é Ele que nos transforma. Mas precisamos dia após dia escolhermos, sermos direcionados e obedecer a voz. Porque Ele direciona, olha, se tem alguém fazendo algo e Ele fala, olha, não vai lá fazer aquilo, ou não vai lá, ou não reclama, ou algo de errado, não sei o que está passando na sua vida, mas Ele vai te direcionar, não faça isso. E aí você pode ouvir a sua carne dizendo, não, vai lá, você tem que tomar partido, você tem que fazer, você tem que falar. Ou você pode ouvir o Espírito Santo de Deus te orientando, né, o caminho certo. Perdoa, né, cuida dos seus passos, cuidado para não tropeçar. Eu estou aqui te ajudando a caminhar. Vamos seguir. Eu visto os céus de negridão, versículo 3, e por-lhe-eis um pano de saco grosseiro por sua cobertura. Aqui ele está falando ainda do poder dele, que ele pode vestir o céu de negridão e pôr um saco grosseiro por sua cobertura, né? Ele pode escurecer os céus, abrir o mar, secar os rios. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Aqui o profeta Isaías está falando. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. O Senhor, Ele tem nos dado, né, uma língua erudita, uma língua, né, que tem conhecimento, um conhecimento que não parte de nós, mas um conhecimento que vem de Deus, porque só pode vir dele, para que possamos, em seu tempo, no tempo de Deus, aleluia, trazer uma boa palavra ao que está cansado. Se você está cansado hoje, o Senhor, Ele tem me chamado aqui para dizer, eu posso aliviar esse fardo. Sou eu quem faço, aleluia, sou eu quem faço. Você precisa só abrir a porta do seu coração e me deixar entrar. E eu não encolhi a minha mão. Eu farei grandes coisas, eu te remirei, eu te lavarei. Basta você abrir a porta e ouvir o meu chamado e ouvir a minha voz e obedecer, porque o que eu tenho chamado você a obedecer são obediências de amor. Eu tenho chamado você a obedecer
para que eu possa trabalhar em você e te aperfeiçoar, para que eu possa aperfeiçoar em você o melhor que você pode ser nessa terra. Eu tenho planos de paz, planos de amor para você. Eu quero ver você crescer, eu quero ver você frutificar nessa terra. O Senhor te chama hoje, que você que está cansado, abra a porta do seu coração, porque o Senhor está querendo trabalhar na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Continuando. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor quer nos colocar um coração ensinável. Ele quer que a gente aprenda com Ele todas as manhãs. Eu creio que o Senhor me colocou aqui todas as manhãs para trazer uma mensagem devocional para que eu aprenda dele. Não só para que eu traga uma mensagem para que vocês, porque isso é importante, O Senhor colocou no meu coração o desejo de trazer essa mensagem para poder estar, de alguma forma, ajudando o outro com a mensagem que ele vai me trazer no dia. Eu nunca sei qual é a mensagem que ele vai me trazer no dia, eu sei pela manhã, quando eu pego a palavra dele e leio, e aí eu sei qual é a mensagem que ele vai me trazer. Mas é para ajudar você, mas também me ensinar, porque eu também estou no caminho. Nós estamos nesse mesmo caminho. Você e eu, Deus nos colocou no mesmo caminho. E o nosso Senhor é Ele que quer nos ensinar. Ele me ensina todas as manhãs. Ele te ensina todas as manhãs. Que nós possamos ter esse coração ensinável e pedir a Ele sempre, quando nos acharmos que somos algo, pedir: Senhor, me dê um coração ensinável, porque eu sempre tenho algo mais para aprender da parte do Senhor, porque é Ele quem nos ensina. E aqui o profeta Isaías fala isso. Eu acordo todas as manhãs para ouvir o meu Senhor, como aqueles que aprendem. Ele quer aprender mais de Deus, eu quero aprender mais de Deus. E eu sei que se você está aqui ouvindo essa mensagem, você quer aprender mais de Deus. Você quer entender a Ele, você quer saber mais dele. E você pode, Você pode conhecer mais Ele lendo a palavra dele. Eu tenho conhecido mais a Deus lendo a palavra dele. E Ele tem te chamado a ler a palavra dele todos os dias, para conhecer mais a Ele, para saber mais do caráter dele, para saber mais do propósito dele na sua vida. Aleluia. Continuando aqui, vou seguir porque já estamos com 12 minutos, mas eu creio que foi falado, era para ser dito. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e não fui rebelde, não me retiro para trás. Olha só, o profeta Isaías falando. Ele abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde, O Senhor, ele não é invasivo. Tem que ter uma decisão nossa. Ele fala e a gente tem que escolher ouvir. Porque a gente pode ser rebelde e escolher não ouvir. A gente está ouvindo a voz, mas não quer obedecer a voz, não quer dar ouvidos à voz. Sabe quando alguém fala e você fala assim: entrou por aqui, saiu por aqui? Isso é ser rebelde. Deus está falando e você está ouvindo, seus ouvidos ouvem, mas não entra pro coração. Entra por aqui, sai por aqui. Não seja rebelde. As costas dou aos que me ferem, versículo 6, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não confundo. Por isso pus o rosto com um seixo e sei que não serei confundido. Aqui o profeta Isaías está falando, as costas dou aos que me ferem. Ele está dizendo assim, se alguém me fere, eu dou as costas. Se quer me ferir, eu dou as costas. Não é dar as costas tipo assim, vou embora. Não, eu dou as costas. Se tá me ferindo, então vai, ué. As costas dou aos que me ferem. Se quer me ferir, me fere, Mas, e a face aos que me arrancam os cabelos. Ele tá fazendo assim, se alguém tá raspando, aqui tá me arrancam os cabelos. Em outra versão tá aos que raspam a barba dele. Então assim, se ele dá a face aos que raspam a barba dele, quer dizer que ele dá o rosto, ele não tira o rosto daqueles que estão raspando, querendo humilhá-lo. Porque naquela época, raspar a barba de alguém era sinal de humilhação. Ele tá falando assim, olha, o rosto eu dou àqueles que querem me humilhar. Você quer me humilhar? Eu tô dando a minha face para você, pode me humilhar.
Por quê? Ele diz no versículo 7. Por quê? Porque o Senhor Jeová me ajuda. É o Senhor Jeová que vai fazer justiça. É o Senhor Jeová. Jesus fala, se alguém, né, bate em ti, não estou lembrando o versículo exatamente, a forma que fala, mas se alguém vem te ferir, dá outra face, né? Dá outra face. O Senhor Jesus, quando foi humilhado antes da crucificação, ele foi açoitado, cuspiram na cara dele tudo que fizeram com ele. Ele não reclamou, ele como ovelha muda, foi para o matadouro humilde. O Senhor nos chama a não levantarmos com flechas, com pedras, com espada na mão contra o outro quando vem nos humilhar, porque ele fala, porque eu, o Senhor Jeová, vou lutar por você, sou eu quem farei justiça, sou eu quem te ajudo. E o profeta Isaías sabia disso. E ele fala assim, ó, porque não me confundo, por isso pus o rosto como seixo, que não serei confundido. Ele não será confundido, não será humilhado, porque é o Senhor quem justifica ele quando tentam humilhá-lo. Versículo 8. É só até o 11, tá? Tá acabando. Versículo 8. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Ele tá falando, ó. Perto está o que me justifica. Deus que me justifica está perto de mim. Quem me contenderá? Quem querá confusão comigo? Comparecemos. Você que está me humilhando, contendendo comigo, criando confusão, comparecemos comigo ao julgamento. Vamos comigo ao Deus de Israel. E Ele, né? Ele vai nos justificar. E quem será o nosso adversário? Aquele que tem nos humilhado, o Senhor depois... Ele não deseja o mal para esse que tem humilhado, né? A gente tem que pensar, olhar com olhos de amor. O Senhor pode estar querendo transformar a vida dele. A gente não deve. Por isso que Deus fala, dá outra face. A gente não sabe o que o outro sofreu, a gente não sabe de nada. Mas o Senhor é juiz. Eu não sou juíza. O Senhor é o juiz. Então, se alguém está se levantando para nos humilhar, é difícil, mas se volte para Deus. Se entregue a Ele e fala, Senhor, o Senhor conhece essa causa. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o que está se passando. É o Senhor quem julgará essa causa. E o Senhor depois abrirá abertamente a verdade. E Ele cuidará do teu coração enquanto está passando por essa situação. Eis que o Senhor Jeová me ajuda, Ele nos ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles são como vestes, e se envelhecerão, e a traça os comerá. Ele está dizendo assim, ó, todos esses que me julgam, que me caluniam, que me fazem mal, que querem me humilhar. Eis que todos eles são como vestes que se envelheceram, e a traça os comerá, né? Eles acabarão, né? Acabarão no sentido de que não prevalecerão sobre ti. A verdade aparece. Deus é o nosso juiz. Vem cá, meu amor. Deus é o nosso juiz. É Ele quem luta por nós. É Ele que fará a verdade aparecer. Nós devemos esperar nele, né? Chorar no colo de Deus, falar para Deus, não tentar com as nossas forças esclarecer e não nos esconder na nossa casa, mas seguir fazendo dia após dia o que o Senhor nos chamou a fazer, aonde o Senhor nos chamou a estar. Se estão te humilhando e você acha que você não deve estar lá porque estão te humilhando, ore a Deus por essas pessoas. Ore a Deus para que livre elas, né? Para que possa resgatá-las desse mal que elas estão querendo ferir você. Às vezes quem muito fere, muito foi ferido. Ore a Deus para que cuide do coração dela. E não saia da posição que Deus te colocou. Porque às vezes estão se levantando, as pessoas estão se levantando contra ti para te tirar do propósito que Deus colocou. E se Deus colocou esse propósito no teu coração, se foi Deus quem te colocou nesse lugar que você está, não deixe
né, que a humilhação que os outros querem fazer você passar te tire desse lugar, mas se coloque em posição humilde perante a Deus e perante aos outros. Não vá com pedras nas mãos e peça ao Senhor a direção. Peça a Deus o que fazer nesse momento, porque Ele te dirá, porque Ele sempre diz, porque Ele não se cala. Amém. E agora para terminar, agora realmente é para terminar, já estamos com 20 minutos. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? O profeta está perguntando. Quem há entre vós que teme ao Senhor e ouve a voz do seu servo? Ouve a voz de Isaías. Quem há entre nós? Quem há? Eu tenho ouvido a voz que Isaías, que o Senhor falou por meio de Isaías para me ensinar hoje. Você tem ouvido? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quando estiver em trevas, não houver luz, você só vê escuridão, você não vê rumo, você só vê que estão tentando entulhar os seus poços, só estão tentando fazer mal contra ti. O profeta diz, Isaías, confie no nome do Senhor e firme-se, e firme sobre o seu Deus. Confie em Deus e firme-se sobre Deus quando não houver luz, porque Ele é a nossa luz. Todos vós, versículo 11. Já vou, filha, tô acabando aqui. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faísca, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. O que quer dizer nesse versículo 11? Vocês que não confiam no Senhor, né? E não se firmam em Deus, na justiça de Deus, mas que acendem fogo, que inflamam flechas e que vão contra os seus inimigos atacá-los com a mesma moeda, né? Dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? Com a mesma moeda que os outros têm lutado contra ti. Isso vos vem da minha mão, isso será da parte de Deus, que em tormentos jazereis, que fará mal para você mesmo, fará mal para o seu coração, fará mal para a sua vida, e nada adiantará. Quando queremos lutar com as nossas mãos e inflamamos flechas contra os nossos inimigos, né, acendemos fogo, né, para lutar contra os nossos inimigos, isso recai sobre nós mesmos. O Senhor nos chama a confiar nele, que ele nos justificará, que ele e nos firmar nele, porque ele é quem lutará por nós. Não nos armemos para lutar com os nossos inimigos, quando Deus nos chama a confiar nele, que ele será o nosso juiz e ele que defenderá a nossa causa e ele que nos dará a vitória. Essa é a palavra de hoje, que a gente possa receber no nosso coração e ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. E se essa palavra falou ao seu coração, ou se você sabe que alguém precisa ouvir essa palavra, que você possa compartilhar com essa pessoa. E se não for cobrar muito de você e você puder colocar o curtir, porque isso ajuda ao próprio algoritmo do YouTube, né? O computadorzinho, o robô do YouTube, a entender que essa mensagem é uma mensagem relevante e começar a mandar para outras pessoas. Porque o que eu tenho visto é que o YouTube ele não entrega se não tem compartilhamento e curtida. E se você achou essa palavra relevante e se Deus falou com você por meio dessa palavra, compartilhe, curta, para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas que estão precisando, como nós, ouvir essa palavra hoje. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.